3 atitudes que você pode tomar para deixar de sofrer por algo ou por alguém. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo ao canal, muito prazer, meu nome é Michele. Gente, vamos lá. Como deixar de sofrer por algo ou por alguém? Algo que terminou, que rompeu, alguém que se foi? Vamos falar disso um pouquinho? Vou bater um papo, vamos refletir, vamos conversar e no final vou tirar uma carta de tarô para aconselhar vocês. Não é isso que eu faço, não é esse o meu trabalho, eu trabalho com tarô terapêutico, então no final vai ter, fica até o final aqui comigo, tá certo? Gente, vamos lá. Primeira regra universal, uma coisa extrema, uma atitude extremamente importante quando você quer superar algo, superar um término, superar uma ruptura, superar aquele traste que foi embora, superar aquela situação que já não faz mais parte da tua vida, aquela pessoa, aquele emprego, enfim, seja lá o que for. Para tudo essa técnica serve. Essa primeira aqui que eu vou te falar. Então a primeira coisa que você precisa fazer, deixa o like e presta atenção. Você precisa tirar o foco do motivo da sua dor. O que acontece? Muitas vezes, quando a gente termina uma relação, quando alguém vai embora, quando a gente perde alguém, qualquer que seja esse final de ciclo que tenha acontecido na tua vida, a gente tende a remoer, a gente tende a ficar ali pensando naquilo, remoendo, revivendo, relembrando, e aí pega que nem outro dia mudei de casa, né? Saí de São Paulo, tô em São Caetano, aí tava organizando as minhas coisas aqui, os meus livros, tarôs, e aí a cada acessório, a cada coisinha, a cada tarozinho, a cada objeto que eu pegava, que nem aquela pedra, por exemplo, que veio, que tá no cenário, veio dos Estados Unidos, tem coisa que veio do México, tem coisa que é do Brasil mesmo, mas de momentos, cada um específico. Aí você fica revivendo os momentos. Quando você pega a foto para ver, é a mesma coisa. Quando você entra no Insta do seu ex que terminou com você, é a mesma coisa, você fica revivendo aquilo. E quando você quer esquecer ou superar algo, é porque às vezes a gente simplesmente não quer, mas esse vídeo é para quem quer. Então, se você não quer, salva esse vídeo, vem até o final que talvez, né, talvez você reflita melhor e queira, compreenda que essa pessoa não que, 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 que essa situação talvez não seja tão boa quanto você imaginou. Talvez até o final do vídeo você entenda. Então fica também. Mas esse vídeo é especificamente, principalmente para você que quer superar algo que você perdeu. E aí eu tô falando aqui de um jeito alegrezinho, mas eu tô falando de diversas situações. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu já passei por cada uma. E vocês me elogiaram muito por muito tempo no meu Insta sobre essa questão. Nossa, como você é forte, nossa, como você me inspira. E tô eu aqui para falar de uma forma leve para vocês sobre essa questão da superação. Mulher que já sofreu, que já levou pé na bunda. Mentira, nunca terminaram comigo, mas já tive aquele crush que não virou namorado, que já perdeu pessoas, que já viveu luto e por aí vai. Primeira coisa, é isso que eu falei para vocês. Você precisa tirar o foco da sua dor, do que te causa dor. Então, ficar vendo lembrança, cheirando a camisa do ex, passando em frente ao seu antigo trabalho, falando, ficar remoendo aquilo o tempo todo, vendo foto, não vai te ajudar. Se você está nessa fase, nesse processo de se recuperar e de se recompor para seguir adiante, isso não vai te ajudar. A não ser que você diga assim, Michelle, eu tô na fase do luto mesmo, porque luto é pra tudo. Todas as perdas a gente precisa ter um luto. Sair de um emprego, chora, 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 chora para depois seguir a vida. Não finja que nada aconteceu. Se permita viver o seu luto. Mas a partir do momento que você diz, eu quero seguir adiante, você precisa de fato seguir adiante. Fala que quer esquecer, mas a atitude é de ficar revendo foto, de ficar entrando no Instagram da pessoa, de ficar revivendo aqueles momentos, isso não vai te ajudar. E aí, quando eu falo tire o foco da sua dor, é sobre tudo isso que eu falei e sobre também direcionar, porque tá, eu tirei dali, vou colocar onde? Direcione o teu foco, então esse já entra aí na segunda dica que eu trago aqui para vocês, vamos falar assim que vocês gostam, né? Segunda dica que eu trago aqui para vocês, uma sugestão
para vocês que funciona demais para mim, e não somente para mim, é uma coisa que realmente funciona. Tirou o foco da causa da dor, mas vai colocar onde? Aí você precisa decidir onde é que você vai colocar o teu foco. E aí uma coisa que eu te aconselho é o seguinte: se você de fato quer se sentir bem, não coloca o teu foco em tudo quanto é lugar e um monte de coisa que não tem como ficar bom em tudo, um monte de coisa ao mesmo tempo, fazendo, sabe assim, eu vou, tá bom, vou fazer uma coisa nova, vou começar a ler, vou começar a estudar, vou começar a fazer aula de dança, vou ficar bom em tudo. Não tem como ficar bom em tudo. A nossa consciência, ela não tem a capacidade de focar a atenção dela ali, de ter clareza, de iluminar um monte de coisa ao mesmo tempo. Você precisa então decidir, tá? Porque esquecer o teu ex, esquecer a situação que te causa dor, você vai esquecer, vai apagar da tua mente? Não, não vai. Só que o que você pode fazer? Dar luz, dar clareza, trazer a tua consciência, o foco da tua consciência para algo novo, para algo diferente. E aí aquela parte que te causava dor vai ficando cada vez mais distante, cada vez mais obscuro, cada vez mais, essa palavra vai ficando cada vez mais no escuro, cada vez mais fora de foco. Portanto, você não vai esquecer, vai estar no teu inconsciente tudo aquilo que você viveu, que você sentiu, que você viu, que você, enfim, experienciou. Mas vai ficando cada vez mais distante. Não deixa de existir, porque muita gente quer esquecer a causa da dor, seja ela qual for, não vai deixar de existir, mas ela vai ficando cada vez mais distante, te incomodando, te ferindo, te machucando cada vez menos. Às vezes, vai ter algum gatilho que vai te fazer lembrar. Lembrar, às vezes sentir, às vezes passar memórias na tua mente, às vezes sentir aquela dor que você sentiu, às vezes, enfim, a gente sente no corpo, né? Muitas situações que aconteceram, que nós vivemos. Mas você vai identificar que gatilho, adquirindo, né? Que nem eu trabalho com tarot terapêutico. Para que serve o tarot terapêutico? Para que a gente desenvolva para que nós possamos desenvolver cada vez mais autoconhecimento. E aí o autoconhecimento serve também para isso, para a gente enxergar ali situações que nos causam gatilhos, que nos levam de volta a lugares que nos fizeram mal. E aí, quando você identifica esse gatilho, o que você pode fazer? Evitar esse tipo de situação ou aprender a lidar de uma forma diferente. Quando está muito dolorido ainda, a gente só evita, né? Vou evitar aquele parente, aquela pessoa que fala disso de uma forma que me fere. Mas com o tempo, como eu falei, vai ficando cada vez mais distante a causa da dor. Aí você vai ali aprendendo a lidar diferente, porque você consegue tomar as rédeas da situação. Ao invés de agir no impulso, por conta daquele gatilho, você consegue pensar, opa, das outras vezes eu fiquei bravo, xinguei, chorei, surtei, agora não, agora eu quero fazer diferente, tá tudo certo, já tô me sentindo melhor com relação a isso que aconteceu, a isso que eu perdi, a isso que se foi, a isso que rompeu, então eu consigo agir diferente, agir com mais leveza, porque hoje eu tenho mais clareza. Deu para entender? Então, direcionar o foco para um outro lugar para que essa dor vá ficando cada vez mais distante. Não é sobre esquecer, mas é sobre dar clareza a outras situações na sua vida, ou seja, né, resumindo, dar mais importância a outras coisas, ao invés de focar somente na dor, porque quanto mais você foca, mais dor você vai sentir, mais aquilo vai crescer, porque a vida acontece onde a gente deposita o nosso foco. Uau! Gostaram? Conta nos comentários se fez sentido, se não fez, se você já passou por isso, se já fez isso sem ter, antes de ter visto o vídeo, de forma assim, que às vezes a gente tem umas atitudes muito boas, de uma sabedoria interior, né, sem ninguém ter falado, ou alguém ensinou e a gente não lembra. E se não fez, coloca aqui nos comentários. Eu me comprometo a começar a me distanciar da minha dor e focar no novo. E aí, gente, vamos aqui para essa segunda situação que eu falei que é a segunda sugestão para vocês. Foquem em algo por vez. Comecei a falar disso, vou retomar. Por quê? Não adianta focar em um monte de coisa, como eu falei, se você foca no novo, a dor vai ficando cada vez mais distante. Mas se você foca em 10 coisas, o que acontece? Você está superando algo. Para que você se sinta bem, é importante que você foque em algo verdadeiramente para que você tenha algum resultado, mínimo que seja, para que isso também te ajude a superar.
Agora, por exemplo, o último término que eu tive, eu entrei na academia. E comecei, eu não tava me sentindo muito bem com o meu corpo, tava, enfim, pra mim não tava bom, né? E pra mim aquilo não tava me sentindo bem, não tava me sentindo saudável, não tava me sentindo atraente, tava com a autoestima ruim, né? Porque às vezes as pessoas falam que essa coisa de academia qual que é não tem que ser pelo corpo físico, tem que ser sim, qual que é o problema de se sentir bem? Vamos normalizar se sentir bonito, cheiroso, maravilhoso, gostoso, enfim, não tem problema nenhum. Então eu queria me sentir bonitona, porque eu tinha terminado um relacionamento, e aí eu comecei na academia e eu foquei 3 vezes por semana, porque eu sabia que isso eu conseguia. Eu fiquei um ano fazendo isso. E quando eu vi aquele resultado, eu falei, cara, que legal. Uau, a minha autoestima começou a melhorar mesmo eu não estando bem. E aí eu comecei a direcionar esse foco para isso, para isso. E aí depois comecei a estudar um curso novo. E comecei primeiro a academia, o primeiro foco, depois o curso. Aí juntei os dois, só que uma coisa por vez. Porque, como eu falei, nossa consciência não é capaz de focar em 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Às vezes a gente quer começar um monte de coisa de uma só vez. Você já tentou fazer isso? Conta aqui nos comentários. Ai, da noite pro dia eu quero começar a treinar, eu quero começar a ler, eu quero começar a me alimentar bem, eu quero arrumar um namorado, uma namorada, eu quero. Aí tenta fazer tudo de uma vez só e não consegue fazer nada, abandona tudo, pega ranço. Então comece o foque em uma coisa por vez, tá? Para que você tenha os resultados e a tua autoestima possa ficar boa, para que você se sinta bem e consiga se sentir cada vez melhor e se distanciando cada vez mais dessa dor, certo? E a terceira sugestão que eu tenho para vocês, deixa eu ver, sobre essa questão, era só isso? Acho que era isso. Se eu lembrar de alguma coisa, eu volto, não tem problema. Terceira sugestão que eu tenho para vocês. Tava chamando de dica, agora estou chamando de sugestão. Achei mais elegante. Vamos lá. Autocuidado. Autocuidado é o remédio para muita coisa, para a maioria dos nossos problemas. Sério mesmo. Principalmente a longo prazo. Muito dos problemas que a gente tem é porque a gente vai se abandonando. Problema de saúde, problema de autoestima, problema psicológico, problema emocional, muitos dos nossos problemas. Entrei num relacionamento, o emocional tá bem, eu paro de cuidar da saúde, começo a comer só besteira, paro de cuidar do corpo físico, não treino mais, daqui a pouco as dores lombar, a dor na lombar volta, a dor no joelho volta, daqui a pouco eu tô num relacionamento, mas tô com baixa autoestima porque eu tô com sobrepeso, ou tô magrinha demais, no meu caso, paro de treinar, fico magra demais, com o rosto chupado, enfim, não me sinto muito bem. Que aí eu como menos e por aí vai. Porque tem muito essa romantização do magro, mas o magro, quando tá magro demais, também não se sente bem, tá, gente? Eu posso falar que eu tenho uma genética de magra e quando eu tô muito magra, só a minha bunda, só a minha bochecha, que eu gosto dessa bochechinha aqui, só a minha boca, some tudo. Fica só, nossa senhora, eu não me sinto bem. Então, quando eu tô treinando, eu começo a comer melhor e a autoestima fica boa. Então, eu dei o exemplo do relacionamento, que quando a gente entra, se apaixona, a gente larga todo o resto. E claro, a gente tá numa fase gostosa, maravilhosa, apaixonada, a gente vai menos na academia. Na sexta eu vou na academia, eu vou ficar com o mozão, claro, com a mozona. Sei lá, a gente vai fazer essas coisas, mas não precisa abrir mão de tudo 100%, sabe? Eu lembro que eu tive um relacionamento uma vez que o rapaz, eu falava, nossa, que ousado. Eu falava, vamos sair numa quinta? Chegava na quinta-feira, eu falava, vamos sair, vamos fazer, sei lá. Na época eu gostava de sair para barzinho de sertanejo, dançar, tomar chopp, coisa que eu não costumo fazer hoje, mas na época eu fazia bastante no fim de semana. E aí ele falava assim, jamais, quinta-feira é dia de assistir Game of Thrones com a minha família, não sei o que lá. Assim que fala, né? O nome da série. Aí eu ficava assim, falava, cara, nem um homem nunca. Eu admirava. Olha só, eu falava, nossa, nenhum cara nunca deixou de sair comigo pra assistir série com a família. Como assim? E aí eu achava legal. E aí, com o tempo, eu lembro que ele foi deixando de fazer isso, ou seja, ele foi deixando de se priorizar e só priorizava a relação.
Ou seja, ele só me priorizava e deixou de priorizar as próprias vontades. A relação foi esfriando. Na época, claro que eu não notei isso, gente. Eu percebo isso hoje, olhando para trás, com conhecimento que eu fui adquirindo ao longo dos relacionamentos, da minha vida, de tudo, das experiências. Mas ele foi se deixando de lado e aí só fazia o que eu queria. E aí eu fui perdendo a admiração e a relação acabou, claro, né? Então, às vezes a gente acha que priorizando somente o outro, a gente vai construir relações mais saudáveis, mais fortes e não sei o quê, e não vai. Porque você vai deixando de se priorizar, vai deixando de ser aquela pessoa. Porque quando a gente se cuida, o autocuidado é o quê? Você fica se sentindo bem, com a autoestima boa, você se sente autoconfiante, você se sente bonitão, bonitona. Ah, sei lá, quando você, sei lá, lê livros, você tá com mais conhecimento ali para conversar, bater um papo, trocar uma ideia, então você vai se sentir mais autoconfiante. Se você vai na academia, você sente o teu corpo ali mais alinhado, bota um shortinho, uma roupinha, você se sente mais confortável, até para namorar, né, na hora de namorar. Se você, sei lá, se você tem amigos, preserva teus amigos além da relação, né? Não preserva só a relação. Você vai ter com quem conversar sobre a relação, sabe? Essas coisas todas deixam a gente se sentindo bem, autoconfiante, e isso reflete positivo nas relações como um todo. Tô falando de relacionamento amoroso aqui dando exemplo, mas como um todo, a gente se sentir bem, com uma boa autoestima, a gente tem escuta para um amigo que está precisando, né, para um familiar que seja. Quando a gente está mal, a gente não quer nem ouvir muitas vezes os problemas do outro, que a gente já está com os nossos e por aí vai. Então, o autocuidado para que você consiga se distanciar cada vez mais da sua dor faz muita diferença, não é da noite para o dia, que nem eu falei para vocês, fiquei 1 ano treinando, comecei a ver o resultado, me empolguei, e aí eu falo de autocuidado de uma forma muito aberta, muito ampla, porque para cada um é algo que vai preencher, que vai trazer aquele alimento da alma, né, que vai deixar você bem, você com autoestima boa, você se sentindo, enfim, autoconfiante, como eu falei, preenchido, né? Para cada pessoa é algo diferente. Então eu deixo aqui de forma bem ampla, bem aberta. E se você não sabe o o que é o seu autocuidado, o que é que te faz bem, vá em busca disso. Principalmente se você está num momento de fundo do poço, né? De tristeza, enfim. É o melhor momento para você fazer isso, certo? Então, entenda o que é autocuidado para que você possa se nutrir. Teve algum vídeo que eu falei para vocês sobre essa questão do dar e receber. Não adianta a gente só querer entregar, entregar, entregar. A gente precisa também se cuidar para a gente ter o que entregar, senão a gente chega uma hora que fica esvaziado e não tem mais o que entregar. Certo? É isso. Agora vamos para a cartinha que eu falei que eu ia tirar para vocês aqui no final. Vamos embaralhar, que nem embaralhar eu embaralhei. Vou usar o tarô Videntes da Luz. Não vou mostrar a capinha dele, porque ele está segurando o meu livro com as minhas anotações, porque eu não gravo, eu não faço roteiro para os vídeos aqui do canal, mas eu faço umas anotações. Vamos lá, para eu não esquecer de nada. Então vamos lá. Carta de aconselhamento para fechar esse vídeo sobre questões emocionais, tá? Vamos ver o que o tarô tem para te aconselhar. Por que que eu tô tirando essa carta no final? Porque eu sou taróloga e tô com saudade do tarô, e esses vídeos que eu tô fazendo são reflexões aqui, mas que eu não tô usando diretamente o tarô, apesar de estar usando o conhecimento que eu tenho dele, que eu aprendi com as cartas. Então, pela saudade, eu decidi tirar no finalzinho. Veio um pajem de copas. Essa energia é muito interessante. Me conta aqui nos comentários se você conhece, se você já fez leitura de tarô, se você já fez a leitura de tarô terapêutico, que é voltada para o seu autoconhecimento. O pajem, ele é muito interessante vir justamente hoje a gente batendo esse papo, porque é uma energia que fala sobre o amadurecimento emocional, tá? O que é o pajem? O pajem representa, eu costumo dizer, um adolescente, aquele adolescente impulsivo, aquele adolescente que se joga, aquele adolescente corajoso que se lança nas relações e na vida para experienciar.
E aí ele fala muito dessa questão do amadurecimento. Essa situação que você viveu ou que você está vivendo, situações de dor, situações que nos ferem, elas vêm agregando. Aí tem gente que vai falar, ah, Michelle, pelo amor de Deus, se toca, né? Mas é, gente. Por exemplo, vou dar um exemplo bem legal. Antes do relacionamento mais legal que eu já tive, que foi o último, eu vivi vários outros. Mais legal que eu digo assim, foi o que durou mais, foi o que eu vivi, que eu senti mais conexão, foi o único que eu realmente falava em casamento e filhos e realmente enxergava futuro. Nos anteriores não tinha muito isso, eram relacionamentos muito maturos. Antes, todos os anteriores me ensinaram muito, então me prepararam para eu viver o último que eu vivi. Os anteriores, quando terminou, eu fiquei triste pra caramba. Eu não tava na época pensando, ai, tá me preparando. Não, eu tava pensando, poxa, que droga. Apesar de eu ter terminado todos os que eu terminei, mas tem também os que não deu nem certo, então nem começou, eu também sofri, enfim. Mas namoro, eu que terminei. Mas eu lembro que eu ficava muito triste. Eu não tava pensando, ah, eu vou evoluir com isso. Não, eu nem sabia de nada de autoconhecimento. Eu ficava triste. Só que hoje eu consigo enxergar que se não fossem todas essas relações, eu não teria maturidade para lidar com o último, que foi, apesar de ser, como eu falei, o de maior conexão, foi o mais desafiador de todos, porque quanto maior a luz, maior a sombra, meus queridos. Vocês querem viver coisas legais pra caramba? O desafio vai ser grande pra caramba também no mesmo nível ali, então se prepare. Então comece por agora, compreendendo que aos pouquinhos, compreendendo que você está no processo de amadurecer cada vez mais emocionalmente. Isso, tudo que você passou, está passando ou vai passar, vai te preparar para algo muito maior. Tudo que a gente vive, como eu dei o meu próprio exemplo, prepara a gente para algo maior. Isso é fato. E a gente vai amadurecendo, é como se fosse subindo degraus, vivendo situações, experiências cada vez mais desafiadoras, só que com a bagagem anterior. E assim vai, e assim vai, e a cada ciclo é isso. Deu para entender? Fez sentido para você? Não fez? Me conta nos comentários. Me conta se vocês gostaram dessa cartinha aqui no final do vídeo, que eu acho que fechou com chave de ouro. Para mim fez todo sentido. Eu tava morrendo de saudade de usar o tarô aqui com vocês. E aos pouquinhos ele vai entrando aí de algumas formas. Esse tarô terapêutico, né, que é o que eu admiro demais. É isso, gente, sem mais delongas, era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, me conta nos comentários, deixa a curtida aí para motivar, incentivar eu fazer cada vez mais vídeos reflexivos desse tipo aqui. Me conta, ó, vocês podem também me colocar aqui nos comentários que tipo de assunto vocês querem que eu fale, que eu traga aqui para vocês, porque tá bem aberto assim, tá bem aberto pra gente conversando lá no meu Insta, Viagem Astral com Mi, Viagem Astral com Mi, eu sempre abro caixinhas para vocês darem sugestões pra gente ir fazendo tudo isso aqui, fazendo sentido com aquilo que vocês querem aprender, ouvir, desenvolver aí, tá certo? É isso, até o próximo vídeo. Beijo no coração.